Atenção, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido e amado podcast Mais Patrimônio. Eu, meu querido Steve Jobs, nosso Jobs do Brasil. Ele não é dos Estados Unidos, mas é nosso, é patrimônio histórico nosso, tá aqui com a gente. Inicialmente era só Natal, né, Luiz? Aí fui... Já era, expandir pelo Brasil, todo mundo já conhece ele. Ele que eu sempre falo, era o contador envergonhado, agora é o contador sincero. Hoje ele tá aqui exibindo a sua performance com os nossos convidados, é mesmo, Jobs? Isso aí. Lá no canal Contador Sincero, viu? Procura lá que vocês vão achar. Exatamente. E hoje... Cara, hoje o episódio vai ser diferente, viu? Porque... Sabe quando o time tá jogando em casa? Essa é a sensação que eu tenho. Eu tô jogando em casa hoje. Que a convidada que a gente tem aqui, ela vai muito mais além do que uma amizade, se eu poderia falar assim. Transcende a alma, é a coisa almática. A gente tem uma conexão muito forte. E... Bom, vou fazer uma breve apresentação dela aqui. Marcela Cabral, ela não é só arquiteta, como a gente já disse outras vezes. Ela também é muito mais do que isso, uma empreendedora nata. Ela hoje tem uma missão fantástica, onde ela leva empreendedores fora do Brasil para algumas missões, para entender como é a questão do varejo, quais são as próximas tendências e o que as pessoas podem aplicar aqui no comércio local. Ela é a CEO e fundadora da Quimera Arquitetura, que é a arquitetura voltada para experiências e negócios. E seja muito bem-vinda, Marcela Cabral. Oh, muito obrigada, obrigada pelo convite, obrigada pelas palavras também. Começou filosofando, né? Pois é, começou filosofando. E é muito além, mas para não ficar uma coisa esquisita, Luiz, é de irmandade. É de irmandade, é porque é um mágico. É que quando a gente troca uma ideia... Você consegue entender, né? É verdade, mas é como se fosse o irmão de outras vidas, com certeza. E é isso, esse trabalho que a gente faz com a Quimera, né? Quimera de experiência para negócios, é muito além de arquitetura. Então, fico feliz de ter sido convidada por vocês para falar não só sobre arquitetura, mas sobre patrimônio, sobre também como os negócios conseguem impactar e transformar outras vidas. Então, é um prazer estar aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. E aí vai a pergunta para quem é empreendedor. Seria o nosso negócio o nosso maior patrimônio, ou você acredita que tem algo a mais seja o nosso maior patrimônio na vida? Ah, com certeza outras coisas. Tem a família, né? Em primeiro lugar. É família em primeiro lugar. E nossos negócios só vão bem, normalmente, se a gente tem o apoio da família, né? Pelo menos para mim, funciona dessa forma. E eu tive a luz de vir com uma família que me apoia muito, né? Com o pessoal de dentro de casa me engajando cada vez mais. Porque a gente que trabalha muito também tem isso, né? É difícil, porque quando a gente trabalha muito, aí tem que faltar uma coisinha ou outra, mas a gente sabendo que a prioridade é família, então fica tudo mais tranquilo. Mas sempre família em primeiro lugar. Legal. E fala uma coisa, como é que você teve essa mudança para trabalhar? Você até então você fazia uma arquitetura mais residencial, que era algo... Como todo mundo começa, acho que acaba começando com os amigos mesmo, né? Quando você vai começar um negócio. Você faz pra mãe, você faz pra irmã, você faz pra tia, faz pra um amigo próximo. Como é que foi essa mudança hoje que você trabalha mais com essa arquitetura comercial voltada pra experiência e negócios? Por que você decidiu mudar? Como é que foi essa mudança? Eu fui cliente de todos os lados, né? Verdade. Foi mesmo. Fez sua casa também? Eu lhe conheço desde quando, Jobinho? Desde 2012? 2012. Eu também lhe conheço desde 2012. Então, eu conheço os dois desde 2012. Antes deles se conhecerem, na real, né? Conheci em situações diferentes vocês. E olha aí, amizade boa até hoje. Sim. Que bom. E a parceria também, né? Inclusive de projetos. Por isso que a gente tá em casa, entendeu? Hoje. Estamos em casa, realmente. Inclusive, o novo projeto da Ágil Contabilidade, meu amigo, que vai ser a próxima série, tá fantástico, cara. Tá, A assinatura de quem? Marcela Cabral, só poderia, né? Olha aí, da Quimera, hein, gente? Quimera. E vou falar uma coisa, cara. Essa mulher, ela é fantástica, não é porque ela é minha amiga, não. Mas a visão que ela tem das coisas, de negócio, eu acredito fielmente, eu já falei isso pra ela. Hoje, nós estamos aqui, é uma honra estar aqui com ela, porque ela ainda vai ser muito maior do que ela é hoje. Então, hoje esse episódio aqui é um marco que daqui a um tempo a gente vai falar, caramba, a gente recebeu a Marcela Cabral e com certeza ela vai voltar. Com certeza, gente. Amém. Certeza. Porque... Esteja falando pela boca de um anjo. E eu tenho certeza que isso é o destino de todos nós que estamos nessa mesa. Porque ela estará, a gente não para, né? Ela estará nos grandes palcos. Você vai ver. E a gente vai ter recebido Já ela está, aqui. né? Já está. Mas cada vez mais em palcos maiores. Vamos lá. Mas vamos Bora. voltar para a sua pergunta. Isso. Né?
que foi como aconteceu essa mudança de chave na minha vida profissional, que eu saí da arquitetura residencial e fui para a arquitetura comercial mesmo. Em 2017, eu fiz meu primeiro projeto de loja, que foi o projeto da loja Spice. Quem é de Natal conhece essa loja, é uma marca para o público feminino, infantil, meninas de 4 a 14 anos, com serviços de cabelo, esmaltação, mas também voltado para moda e o universo infantil, com festinhas e tudo mais. E eu tive a sorte de ter 2 clientes na época, que era Rafa e Léo, que eles são empreendedores natos, e eles me fizeram uma pós-graduação praticamente ao longo dessa loja. E eu fiquei tão encantada da forma como eles enxergavam o comércio, o varejo, como eles viam o propósito do negócio deles mudando a vida de tantos outros, seja seus colaboradores ou então seja os clientes mesmo. Eu disse, rapaz, eu acho que eu descobri o que eu nasci para fazer. Eu amei desenvolver essa loja, porque eu estudei muito sobre público-alvo, eu fui entendendo sobre negócio. Eu não sou uma empreendedora nata, não sou, eu sempre fui muito estudiosa. E aí, pelo menos é o perfil que eu vejo, né? Muitas vezes a pessoa que é muito estudiosa já não tem tantas outras habilidades ali. Então, eu tive que realmente buscar desenvolver mesmo. E esse foi o primeiro desafio que eu recebi. Me formei em 2012, em 2017 que eu fiz essa primeira loja comercial mesmo. Foi meu primeiro projeto. Você passou 5 anos, então, fazendo arquitetura residencial. Residencial, exatamente. Lá no UFRN, né, a gente se forma só no próximo ano. Então, eu comecei a atuar em 2013, já com a colação de grau e tal. Então, foi mais ou menos isso mesmo. E quando eu fiz, eu gostei tanto, mas o que é que acontece? 70% mesmo depois, né? A gente tendo sido conhecido por essa loja, a gente tendo recebido vários orçamentos para poder desenvolver esse tipo de projeto, depois de alguns anos, ainda era 70% do faturamento residencial do escritório e 30% comercial. Eu digo, eu não tenho coragem de abandonar isso. E também na época, né, eu já tinha casa, né? Já tinha saído há muito tempo da casa dos meus pais, eu tinha meus compromissos, inclusive financeiros, eu não poderia deixar de escanteio essa parte financeira de forma alguma. Eu digo, não vou poder seguir apenas o comercial. Não poderia, por exemplo, fazer uma pós-graduação fora do Brasil, que eu queria muito para a parte de arquitetura comercial. Então, fui sendo meio que autodidata, conhecendo gente, né, que desenrolava isso. E fui seguindo. Até que 2021, meu pai, infelizmente, teve uma doença que quase veio a falecer. E eu passei 6 meses sendo basicamente filha, né, cuidando dele. E também investindo, baixando no meu negócio para poder ter dinheiro para aquela situação. E depois disso eu vi que a vida é tão frágil, assim, a vida é tão... A gente tá aqui hoje, a gente não sabe o que, é que vai acontecer já já. Quer dizer, rapaz, a gente precisa ser feliz agora. A gente precisa ser plenamente realizado agora. Não é amanhã, não é esperar a condição perfeita. Então, aproveitei que eu estava nessa minha licença poética para loucura e eu disse, dane-se, não quero mais fazer residencial. Eu quero fazer apenas comercial. Eu acho incrível a trajetória do residencial para que eu pudesse entender mais sobre pessoas. Quando a gente faz a casa de alguém, a gente entra muito na vida do outro, a gente entende como é que as pessoas se relacionam, né, e tudo mais. Então, foi importantíssimo. Mas aí eu dei a louca e disse, agora só vai ser comercial. Nichou. E desde então, nunca mais faltou projeto pra gente. Foi uma loucura que deu certo, graças a Deus. Mas porque também a gente não para, né? Toda hora tentando se movimentar para conseguir mais cliente, tentando estudar coisas além da arquitetura, para poder se destacar nesse mercado também. Então, essa foi a grande virada de chave, né? Foi de uma situação de crise ruim com essa doença do meu pai, mas que deu uma mudança gigantesca na minha vida. Ou seja, você aproveitou um obstáculo e uma oportunidade para você se transformar. Por isso que eu sempre digo, a situação ruim, ela depende muito da pessoa, de como você vai enxergar aquela situação. Porque não existe o ruim, é como você, a sua mente, que a gente tanto fala aqui. Como a sua mente consegue entender aquilo e transformar aquilo em algo positivo para que você dê um próximo passo ou que você avance em alguma outra coisa. Então, Exato. foi exatamente isso que aconteceu na sua vida. E sempre a gente pensando que nada na vida é por acaso, né? Então, a gente sempre tem que tirar alguma lição. Sempre, tudo. Tropecei em alguma coisa, qual é a lição que eu vou tirar daquilo? Porque senão eu vou ter que tropeçar de novo. Vou ter que tropeçar de novo até aprender o que é que a vida está querendo me passar, né? Então, eu espero sempre ter essa mente para entender o universo. O que é que você está querendo mandar para eu aprender e seguir em frente e evoluir. Sim. De fato, assim, um negócio, quando a gente... Como ele é apresentado, ele gera impacto positivo ou negativo nas pessoas. Quando a gente fala da arquitetura com experiências, porque hoje o cliente está muito voltado para isso, da experiência que ele está ali, o que ele está vivendo, não somente o produto que ele está comprando, né? Eu fui lá e comprei o produto, eu gostei disso aqui, vou para casa e pronto. Como que é voltada essa arquitetura para a experiência? O que é pensado?
Quais são os conceitos que são entregues? O que você Vamos poderia... lá. Muita gente pergunta, né? Como assim arquitetura de Pergunta boa, viu, cara? experiência, Nem né? sou arquiteto, mas que pergunta boa. Pois é, Cara, eu tô como ficando é? bom nisso. Tá, viu? Tô ficando bom. É treino, tudo é treino Tudo é nessa treino. vida, né? Tudo é treinável, né? Não, Shirley Cunha? Vamos lá. A arquitetura, ela entra para essa parte de experiência porque hoje, no mercado que a gente tem hoje, a gente compra e vende de forma online, né? A gente, na realidade, não precisa ir a uma loja para concluir essa transação. Às vezes, antes de dormir, a gente comprou um horror de coisa, sem sair da nossa cama. Então, as lojas hoje precisam ser experienciais. A gente precisa entender que as pessoas necessitam de uma convivência genuína, de uma conexão genuína. Isso é que vai movimentar a gente a sair de casa. Por que eu tenho que ir numa loja se eu só vou comprar ou vender? Não, não é essa a ideia. Por isso que a gente busca experiências, inclusive, multissensoriais. Como é que a gente tem uma experiência boa ou ruim, mas que é inesquecível? É porque essa experiência, primeiro, ela aguçou os nossos sentidos, os nossos 5 sentidos. Ela despertou uma emoção na gente, positiva ou negativa, e é dessa forma que nosso cérebro gera uma memória. Através dessa emoção, através dos sentidos. Então, numa loja, quando a gente trabalha, por exemplo, os 5 sentidos, seja uma memória olfativa, né, um cheirinho. Ai, quando eu passo em frente àquela loja, eu me lembro muito daquele cheirinho. Você não vai esquecer daquela loja, né? Já é uma experiência positiva. Quando você chega e é recebido com uma água, com um pedacinho de bolo, a pessoa já diz, me tô adorando isso daqui. Já lembrou a casa da minha avó, já lembrou alguma coisa, porque comida é afetividade também. Já fez um link. Não, Marcela, mas minha loja tá vendendo roupa. Beleza, você pode explorar tudo isso daí para ir se tornando inesquecível. Uma playlist. Não tem um playlist, eu jogo ali o YouTube, fica rodando aquela sem pagar mesmo e para ter as propagandas. Qual é a jornada daquele cliente que está passando? Até do concorrente, né? A propaganda do concorrente dentro da loja. Imagina. Já vou aderir a esse exemplo aí nas minhas palestras, porque pode acontecer, sim. Então, assim, é o mínimo a gente se dedicar a fazer uma playlist ali, né? Ou então, pelo menos, pagar uma plataforma para que não tenha essas interrupções, porque a música também influencia na jornada de compra, na forma como você se sente naquele local. Se é uma música mais acelerada, você tende a fazer tudo que você tem que fazer ali de forma mais rápida e ir embora. Se é um momento relax, você vai ter outro tipo de música. Então, tem intencionalidade, inclusive, na parte auditiva. E assim vai. A parte da visão nem se fala, que é com que eu trabalho, né? A parte da arquitetura em si. Mas a arquitetura diferente por quê? Porque a arquitetura tem que ser pensada não só para ser esteticamente agradável, ou seja, ser bonito. Todo mundo espera que um espaço tipo esse aqui... Vocês acham esse espaço bonito? Com certeza, porque foi projetado por você. Pois é. Então, claro que tem que ter esse apelo, né? A gente gosta do que é belo. E o belo não é só moda. Quando a gente vê aqueles clássicos da arte... É inegável que aquilo dali é lindo. Por quê? Porque tem coisas que para o humano é belo. Então, a gente tem que trabalhar o belo, sim. Atrai, é agradável de ser visto. Além disso, tem a função. Não adianta isso aqui ser bonito se a gente não consegue utilizar. Então, morre a arquitetura aí. Mas isso aí, para mim, é o básico. É o que a gente estuda na faculdade e que a gente tem que fazer acontecer. Esse aqui a gente muda, né? A configuração... Flexível, a flexibilidade. Porque tinha que atender a... Pronto, aí entra a estratégia. Que é o diferencial do nosso negócio. Quando a gente faz uma arquitetura com estratégia, a gente busca resultados. Aqui nesse podcast, por exemplo, era flexibilidade, porque nem todo mundo vai querer gravar no mesmo cenário. Atende a tantos públicos diferentes, tantos negócios, segmentos e aí vai, que não tinha sentido isso aqui ser algo estático. Então, a gente consegue tirar a cortina, a gente consegue tirar as estantes, a gente consegue mover a televisão e aí por diante. Então, tem estratégia. Numa loja, a gente faz um layout e uma jornada, quando a pessoa entra, ela vai se direcionar para onde? Intencionalmente, a gente vai colocar algo atrativo em tal local, a gente vai convidá-lo a andar até o final da loja ou não. Tudo depende de qual é o objetivo. Eu digo que não tem certo nem errado na arquitetura comercial. Existe o que é adequado ou não para o seu público e para a sua intenção. Então, tudo vale desde que seja para atingir aquele objetivo. Top, né? Então, sensacional. Inclusive, não sei se pode falar de clientes. Pode, né? Tem problema? O podcast é de vocês. Não, seu. Na verdade, seu. Sim, mesmo. Toma Queria falar cuidado. sobre a Honda. Não sei se pode. Que a Honda, cara, Marcela fez um projeto aqui na Honda, aqui local, que chamou a atenção, né? Tanto que depois chamou a atenção pro Brasil, pelo que eu... Do mundo, não sei rapaz. se É do né? mundo o negócio. Que realmente é uma loja que vende moto. Aí tem que ter só as motos lá na frente. Não é bem assim. Marcela fez um projeto lá que ficou fantástico, cara. E aí eu não sei até que ponto, né, entra tudo isso aí. Jobinho, entra na realidade tudo. Porque eu fui convidada, nessa minha jornada, né, de tentar fazer algo diferente, eu comecei a ver que não adiantava eu
pegar o conteúdo que todos os arquitetos veem. A arquitetura de verdade, se a gente faz uma faculdade bem feita, a gente sai sabendo o básico, né? E aí são as experiências, é o que a gente vai complementar que vai fazer o diferencial para o nosso negócio. Então, eu já tinha feito pós-graduação em arquitetura, iluminação e tal. Eu digo, rapaz, eu preciso procurar coisas para me colocar no páreo dos empreendedores. Preciso estudar coisas que vão além da arquitetura. E aí foi que eu comecei a ir para a NRF, por exemplo, que é a maior feira de varejo do mundo. Eu não conhecia a NRF, comecei a conhecer porque era o sonho dos meus clientes estarem nessa NRF. Ou então, eles já tinham ido. Então, eu digo, opa, é lá que eu tenho que estar. E aí fiz meu movimento, né? Em 2023 foi a primeira vez que eu fui. Quando eu retornei, eu fui logo pra Euroshop. Luiz lembra desse episódio aí? Eu digo, rapaz, eu acabei de voltar, era janeiro, né? Acabei de voltar pra Nova York, uma viagem que eu fiz assim, né? Tava comendo uma sozinha. pizza. A gente tava comendo uma pizza lá em Pirangi. Aí eu disse, poxa, mas tem esse evento que vai acontecer lá em Düsseldorf, na Alemanha, que é a maior feira de design para varejo. Eu fui para a maior feira de varejo, de empreendedorismo, mas tem, né, de gestão e pessoas e tudo mais, mas tem essa outra que é voltada para design de varejo. Só que era 20 dias depois que eu tinha chegado de Nova York. Aí, mais uma vez, eu dei a doida, com um bom incentivo de casa, e aí eu fui para a Alemanha. E aí, quando eu retornei, Luciana, que é uma das donas, de Potiguar, ela disse, oi, Marcela, e tal, ela conhece minha família, ela disse, sou amiga de fulano e tal, eu queria lhe fazer um convite, na realidade, a Honda lançou uma campanha focada em experiência no showroom, porque o guide, que é o guia, né, lá que eles utilizam nas lojas, deixou as lojas muito brancas, com piso cinza, tá fria, então a gente precisa trazer algo novo, e assim, eu andei acompanhando o que você tem feito e tal, vi que você acabou de voltar da NRF, da Euroshop, e tem que ser você. Olha só, tem que ser você. Olha aí, ela queria uma proposta, né? E depois aí o irmão dela foi e disse, não, ela disse, já consegui um arquiteto e tal, ela vai vir hoje à tarde. Ela nem terminou de falar, quando ela disse que era um desafio e que era voltado para a experiência, eu digo, hoje 2 horas eu tô aí no seu escritório, na sua loja, desliguei. Aí ela disse, menina, depois ela me contando, né? Meu irmão chegou aqui, aí disse, eu tenho um arquiteto. Ela disse, não, mas eu já marquei, ela vem aqui tal hora e tal. Aí ele disse, eu não acredito nisso daí, não. Eu tinha uma boa para indicar, que eu acho que seria certo para isso. Quem foi que você pegou? Ela foi e disse, Marcela. Ele disse, era essa aí que eu ia indicar. Porque Léo tinha sido meu cliente lá na Spice, aquela primeira loja que eu tinha feito. Ele que me ensinou tanto, né? E aí eu fui seguindo essa trajetória e a gente começou a fazer esse projeto. E é muito bom quando a gente tem segurança também no que a gente faz, né? Porque estava tudo muito corrido, eram 30 dias que a gente tinha, desde a contratação, desenvolvimento do projeto, aprovação na Honda, execução do projeto, tirar as fotos e participar fazendo o upload para a campanha. 30 dias. 30 dias. Era muito apertado, era muito desafiador, né? E aí Léo disse, Marcelinha, a gente não tem tempo. Inclusive para o orçamento, né? Me fale, é para eu pedir desconto, não é? Eu digo, Léo, eu já fiz o valor considerando desconto, porque eu quero muito fazer esse projeto. Mas assim, não perca seu tempo nem pesquisando, não. Eu lhe garanto que aqui no Nordeste não tem ninguém que vá lhe atender da forma como eu vou lhe atender para que você ganhe. Cheque mate, bebê. Foi. Ali foi. Mas eu falei isso daí com arrogância? Não. Não foi de jeito nenhum. Eu sabia o quanto eu tinha estudado, eu sabia o quanto eu tinha pesquisado. Eu sabia que eu estava muito pronta para aquilo. Pronta, na realidade a gente nunca tá, mas sempre tá, né? Porque a gente tem coragem de ir fazer o nosso melhor. Então, assim foi. A gente fez um projeto, eu me dediquei, e não fui só eu, obviamente, a gente teve que pedir o pessoal, né, que se envolvesse, eles são muito bons nisso, eles engajam a equipe de uma forma linda e inspiradora, e era desde o ASG, limpando, lá, feliz da vida, porque ia concorrer à campanha, até o arquiteto, todo mundo, né, no caso todo mundo estava engajado para fazer acontecer. E aconteceu. É tanto que quando eles ganharam o showroom mais bonito do Brasil, eles fizeram um jantar com todo mundo. Marceneiro, eletricista, o executor, arquiteta, todo mundo que fez aquilo dele se concretizar. Então, assim, de verdade, esse cliente é meu coração. Eles ganham meu coração porque eles são muito ligados em pessoas. Eles são super empreendedores, uma potência, mas sempre eles focam em pessoas. Então, eles me ensinam muito. Sempre se trata de pessoas, né? Pois é. Humanizados, né? Foi incrível participar disso tudo com eles. E ganhamos, sim. Focado em experiência. Eu vou só voltar um pouquinho quando você está falando da arquitetura de experiências. Você falou dos 5 sentidos. Obrigatoriamente precisa estar esses 5 sentidos? Não. Não? Não. E pelo que eu vi, assim, tudo tem que ser intencional também. Isso. Porque se não for intencional, não tem o porquê de seguir aquilo dentro do escopo do projeto. Ou então a gente pode até desviar. Por exemplo, se o meu objetivo é chegar aqui, mas se eu começo a provocar meu cliente para ele ir para outro caminho, ele não vai chegar no objetivo. Então, eu acho que a clareza do empreendedor é necessária antes de qualquer projeto.
Qual é o foco do seu negócio? É vender isso? Não, tá. Eu tô vendo que você vende essa mercadoria. Mas o que é mais que você faz isso? Né? É o foco em você transformar a vida daquela pessoa, é você vestir uma família. Qual é o propósito do seu negócio? E a gente vai vendo que todas as mensagens que a gente vai propagar daquele negócio tem que transmitir aquele mesmo sentido. Porque senão o cliente fica perdido. Peraí, no Instagram a pessoa vai por esse lado. Aí aqui eles vendem, sei lá, moto, mas a loja tem cheiro de flores. Fica confuso. Então tudo tem que ter um viés. Tudo tem que ter um caminho, né? Tudo tem que converger ali para aquela mesma coisinha. E aí, mas eu tô entendendo tudo que você tá falando. Aí agora me vem a pergunta assim: você acaba dando essa consultoria também qual seria a playlist, o cheiro da loja? Como que fica essa parte? Não, porque eu não tenho essa competência técnica, certo? Existem estudos, tem colegas meus que são especialistas nessas áreas, tá? Então, eu adoro contar com especialistas em cada um dos nichos. Muito legal que a gente seja arquiteto, né? Arquitetura voltada para a experiência em negócios através da arquitetura, certo? A gente ainda não consegue atender o cliente na jornada olfativa, então a gente tem parceiro para isso. Na jornada auditiva, temos também parceiro para isso e assim por diante. Então, a gente fica mais voltado para a arquitetura mesmo, que é a parte da visão, do tato, que é mais voltado para a arquitetura e para o design. Então, dentro do trabalho que você faz, eu vejo que são duas coisas que você acaba entregando. A sua criatividade e uma estratégia. Sim, sim. Tem cliente que começa a conversar com a gente antes de escolher o próprio ponto. Tem cliente que começa a conversar com a gente quando ele ainda está bolando qual negócio ele vai montar. Então, realmente, é muito antes que comece esse relacionamento, né? Marcela, eu estou pensando em tal negócio, o que você acha? Você que está aí de olho no mercado. É muito legal ser consultada desde da concepção da coisa. Então, eu acho não. De fato, a gente já deixou de ser um escritório de arquitetura, ponto. Né? Pelo menos são 3 pontos aí depois da arquitetura e dá muito pano para manga, como a gente diz aqui. Com certeza. Essas viagens ajudou muito você, né? Imagino a criar essa consciência de todos esses gatilhos mentais que tem também muito na sua profissão, né? Tem sim. Essas viagens, Jobim, começou assim. A primeira lá da NRF era um grande sonho eu ir por conta que era a vontade dos meus clientes. Eles irem, então eu tinha que estar lá. E foi um divisor de águas, porque eu fui focada em trabalhar. Então, todo minuto lá era voltado para ou fazer vídeo, ou pegar algum conceito, anotar, compartilhar no Instagram, e assim foi. No outro ano, eu já fui contratada para ser curadora técnica de uma missão. Então, eu digo, poxa, que legal, né? Foi algo que não foi totalmente intencional, eu não fui para essa primeira viagem dizendo, na próxima eu quero ser contratada e tal. Mas eu sabia que eu estava fazendo um trabalho bem feito para o meu escritório. Mas toda hora a gente está sendo observado. Toda hora, né? E a gente... por isso que não somos 2 ou 3. A gente é uma pessoa só. Então, o que você é no pessoal, você também é no profissional. E uma coisa influencia a outra toda hora. Então, eu fui vista nessa primeira viagem, que eu fui como cliente dessa missão. Na segunda, eu já fui contratada para ser curadora técnica. Ou seja, eu fui lá antes, a Nova York. Eu fiz a escolha das lojas que esses clientes iriam visitar. E aí, no próximo ano, ou seja, agora em 2025, eu já fui contratada por outra entidade para não só fazer a curadoria técnica, como para planejar toda a missão junto com eles. Então, às vezes, a gente... Luciana, essa cliente da Potiguar, ela me ensinou uma coisa que eu uso muito. Ela disse assim, às vezes a gente joga uma pedrinha no lago e a gente não sabe onde que aquela onda vai reverberar. Mas a gente atira ela no lago, né? Então, que a gente comece, que a gente dê o passo e que esse passo seja certo para o que você acredita. Eu tinha a intencionalidade final de ser curadora técnica? Não, sabe que eu nem tinha. Mas eu tô adorando essa parte. A vida vai jogando e eu vou recebendo e vou me melhorando. E claro, né, sempre escutando como que eu posso ter algo de diferente. Perguntando aos clientes mesmo o que é que vocês acham disso, daquilo outro. Perguntando aos contratantes também. Porque a ideia é melhorar. Eu sou nova nisso, né? Então, a ideia é melhorar sempre. E que eu não pare de tentar melhorar, com certeza. E para os meus clientes traz um valor gigantesco. Hoje eles ficam esperando. Marcela, qual é a próxima viagem? Não, teve um que eu apresentei o conceito depois que eu voltei, né, nessa viagem de Orlando e da NRF. E eu disse, isso aqui foi feito com inspiração que eu vi lá. Ele disse, sério? Eu digo, sério, é verdade. A gente traz, toda hora a gente está absorvendo, desde que a gente esteja
disposto a aprender, né? Então, toda hora é um radarzinho aqui. É muito Empilhamento legal. de conhecimento, né? Na verdade, é um empilhamento. Vai um conhecimento sobre o outro. Né? Eu acho que até de referência também para Referências. arquitetura, né? E para criatividade em si. É muito bom quando a gente tem muitas referências, muitas inspirações, quando a gente amplia nosso mundo para não ficar só no que minha família gosta, no que eu gosto e no que eu vivo. Não, eu tenho conhecimento ali do que outras pessoas gostam, do que outras pessoas vivem, de outro universo que é totalmente diferente de Natal, e assim a gente vai expandindo e vai pensando plural para as nossas soluções. Marcelo, essa parte dos sentidos é impressionante, cara. Eu lembro até que, pela minha estrutura, você sabe que eu não sou muito fã de salada, né? Então, tá. E aí, às vezes eu vou num lugar aqui que tem uma salada que eu acho maravilhosa a salada. Aí, outro dia eu pedi pra comer no escritório. Não foi a mesma coisa. Era a mesma salada, não mudou nada, do mesmo jeito, no mesmo prato, tudo igual, mas não era a mesma coisa do que comer lá. É impressionante. O ambiente tem poder, o ambiente tem poder. Aí isso daí, muita gente faz o link com o empreendedorismo também, Sim. né? Onde você está, com quem você convive, porque o ambiente tem poder, seja fisicamente falando, seja energeticamente falando, né? Ou até mesmo de conhecimento. Quando a gente senta numa mesa para trocar uma ideia ali com uma pessoa, a gente aprende. Então, eu acho que toda hora a gente tem que estar disposto a aprender, sim. E aí, a qualidade das pessoas, e eu não estou falando qualidade no sentido de dinheiro, não. Eu tô falando da qualidade no sentido de sabedoria mesmo daquelas pessoas, né? Pode ter a parte técnica? Pode. Mas eu adoro estar ao lado de gente sábia. E aí, desde criança, eu gosto muito de aprender. Minha mãe diz, né, que até hoje, Marcela, você sempre gostou. Ismael ia lá para casa fazer os móveis da marcenaria e você pegava o seu banquinho e ficava sentado olhando ele fazer os móveis. Eu sempre gostei disso. Até hoje eu aprendo. Todos os executores do nosso projeto, eu digo, bora fazer o combinado? Eu coloquei aqui o projeto, mas eu sou um arquiteto que eu não tenho problema com ego, certo? Então, se o senhor tiver alguma coisa que seja melhor para o nosso cliente, me ensine. Isso é top. Me ensine, porque aí vai ser bom para todo mundo, né? E eu falo isso aí na frente do cliente, né? Você sabe disso daí, né? Sei. Você já foi cliente da gente. Realmente, tá tudo certo. Se eu não pensei naquela solução, rapaz, ainda bem que seu fulaninho, o marceneiro, pensou nisso daí. Bora ver junto como é que vai ser melhor para o cliente. Então, toda hora a gente tem a oportunidade de aprender, mas a gente precisa estar aberto mesmo. São pessoas que sempre buscam a verdade, né? A gente procura o que é certo, né? Eu acho que E não a também... vaidade de dizer que eu estou certo. Não, eu quero saber qual é o certo mesmo. Será que eu estou errado, de repente? Então, eu vou aprender aqui com isso. Isso aí é top. Isso é humildade. Humildade. E as pessoas têm o ego muito elevado. E a Marcela é uma pessoa muito humilde. Exatamente por ela sempre gostar desse viés de sempre aprender e empilhar conhecimento, que é o que você falou. Isso acaba trazendo pra gente uma expansão de consciência. Que a gente vive algo novo e a gente expande daquela maneira que ela consegue trazer tudo isso pro negócio do cara. Isso é fantástico. E, de fato, eu falo que você ia falar alguma coisa? Não, pode continuar. Que aí você falou da pedrinha, né? Que a gente não sabe onde vai dar a reverberação. Porque a gente não consegue enxergar, de fato, o que vem amanhã. É igual o farol de um carro. Você liga ele, você consegue ver os próximos 10 metros. Você não consegue ver o que tem no 20 metros pra frente, 30 metros. Você nunca vai conseguir isso. Mas se a nossa intenção for verdadeira com o que a gente faz, isso aí não tem como dar errado. Não tem como. E é bom até esse negócio do que é verdade, o que não é. E da humildade também, da gente não saber o que é que vem depois. Isso é tão legal porque, assim, se eu andei esses 10 metros e eu tinha uma opinião até chegar nessa estaca aqui dos 10 metros... Se eu andei mais 30 e se eu enxerguei com aquele farol novas coisas, eu posso dizer, eita, eu estava errada lá atrás. Eu posso me revisar, porque coitada de mim se eu tiver com as mesmas opiniões que eu tinha 5 anos. Quer dizer que eu não evoluí nada. Quer dizer que eu não andei nessa trilha. Então, assim, eu não tenho problema de dizer uma coisa hoje, depois dizer, menino, eu pensava assim mesmo, mas agora eu já conheci outra coisa. Agora, então, por isso que eu digo que nada, eu me amarro muito a verdades, a certezas absolutas. Eu não tenho certeza de nada, não sei nem se eu vou estar vivo daqui a 2 minutos, né? Então, acho que a ideia é essa. E o mundo muda, né? Muda, tudo muda. Tudo muda, mas a nossa essência é aquela, né? Até com a moda, com o que é legal, com o que é bonito, as coisas também vai virando a mesmice. Não, isso aqui já não é mais tão legal. Fazer uma Pois coisa é. Tava, inclusive, lembrando, né, essas calças que o pessoal usa mostrando as canelas. Tipo eu aqui, Já cara. viu? Tá aqui, Aqui, ó. Tá mostrando aqui, Bonito, cara, é legal. Mas um tempo atrás, isso é calça pega bode, né? Que coisa feia, era horrível. Então, hoje já é não é moda, feio, hoje cara. é legal. Pois é, olha só. Tá vendo Aquela aí, ó, pessoa que dizia ó, que era ruim já tá usando. Olha lá, meu aparecendo lá, ó. Essa aí, ó, que era a calça Que é, pega bode. sim, a Hoje é calça. moda, cara.
Nada como você não se prender a um único conceito e você entender Exato. que as coisas mudam e você se adaptar ao novo, que é a melhor coisa que tem. Porque você não cria preconceitos e você consegue fazer o que essa mulher incrível está fazendo. Tá vendo, Jobs? Então, a partir de amanhã, calça mostrando a canela, viu? Não, mas calma, não perca a sua essência. Marcela, você falou da NRF que você participou e você nunca teve a intenção de acontecer o que está acontecendo hoje, né? De você liderar a missão, fazer curadoria. Quando uma pessoa participa de uma missão, qual a transformação que ela tem ao participar dessa missão? E daí eu posso falar dos dois lados, porque eu já tive essa transformação ao participar como cliente de uma missão e depois eu já presenciei vários outros clientes tendo essa transformação, eu sendo a curadora ou então a líder da missão. E para mim, o principal de ter ido àquela primeira missão em 2023 para a NRF foi uma viagem internacional. Era a primeira vez que eu fazia 100% sozinha, ninguém da minha família foi, né? Eu planejei a viagem, depois eu aderi ao grupo. Então, já seria a primeira disrupção, vamos dizer, né? A gente ir para fora para se especializar em algo, para estar aberto a conhecer outras pessoas, é muito incrível. Tem um conteúdo massa da NRF, tem. É algo ali que depois aquilo vai ser tendência, o resto do ano vai ser tratada, beleza. Mas aquilo dali a gente tá escutando da fonte, é o CEO do Walmart, é o head de criatividade da Lego, eles estão falando assim, para eu ouvir. Então, eu que posso propagar aquilo dali também. Isso aí traz um poder legal nesse sentido da comunicação, de você saber que você tá na ponta, que você tá aprendendo. Mas, para mim, o principal são as conexões que a gente faz. Networking. Networking, exatamente. Quem que também investiu, porque é um investimento pesado, quem que também teve essa visão de investir e estar lá? A gente já sabe que são pessoas diferenciadas, certo? Então, as conexões possíveis, e eu não estou falando só gente que aqui mesmo eu não conheceria, ou então a nível Brasil, ou a nível mundo mesmo. A gente vai se conectando com gente que pode abrir porta, ou apenas pode abrir sua mente, que já é muita coisa, numa conversa. Eu acho isso aí incrível. Hoje eu tenho uma lista de contatos de pessoas que eu vou, às vezes eu sento ao lado na conferência, né? E aí, tudo bem? A primeira palestra que você vê, eu perdi a tal palestra. Eu digo, pronto, tá aqui. Eu passo meu material pra pessoa. Que bacana, qual é o seu contato? É desse jeito. Porque eu digo que a pessoa não tropeça, você me dá um bom dia sem conhecer quem eu sou, né? Eu tenho essa facilidade. Então, são essas conexões que vão abrindo portas. Então, pra mim, grande transformação de chave é a nossa mentalidade, que muda numa missão dessa, se você nunca fez uma missão internacional como essa, é realmente de você abrir a mente, você se desafiar a estar num ambiente que você, de repente, não domina totalmente a língua, ou então que você não sabe para onde está indo, vai ali pelo Google, pelas suas pesquisas, você confiando em outras pessoas, é um exercício de vários níveis toda hora. Mas, para mim, as conexões é a parte principal. Imagino também que todo mundo que está no ambiente desse está na mesma frequência, né? Então fica muito mais fácil você se conectar. Todo mundo é aberto. Todo mundo é aberto, assim, toda hora, né? Teve algum muito momento legal. que você pensou em não ir por essa missão por conta de financeiro? Toda hora. Porque se a gente parar para fazer conta, real, eu queria muito ouvir isso, pô. investimento. Eu queria ouvir isso. Eu sei. Não, porque toda hora, porque é as muito pessoas investimento. colocam o obstáculo. Eu já sei porque eu vi ela falando. As pessoas colocam obstáculo em mentoria, em viagens, em cursos. Tudo é questão do dinheiro, porque elas não enxergam o que vem além disso. O dinheiro é o menos importante. Claro, ele é importante porque é um recurso financeiro seu, que você vai ter que trabalhar. Às vezes vai ter que pegar um dinheiro emprestado, vai ter que parcelar no cartão. Só que, e o que você vai ganhar com isso? Network, você vai fazer mais negócio. Com certeza esse dinheiro vai voltar para você. Só que as pessoas só ficam amarradas ao dinheiro. É questão E não de é sobre preço e isso. valor, né? Exatamente. Quer preço, quer valor. Eu digo que mais do que dinheiro, você precisa de atitude. Você, não é dinheiro a questão de você ir ou não, né? Obviamente, tendo o mínimo ali para fazer. Mas é atitude mesmo. Você dizer, eu vou e vou bancar isso e vou ter que dar um jeito disso aí e retornar. Porque aí sim a gente é intencional. Eu não fui para lá pro oba-oba, não fui para lá para ficar tomando vinho com um e com outro. Não era essa a minha intenção. Era trabalhar e trazer algo de diferente para os meus clientes. E olha só o quanto isso daí trouxe de coisa a mais, né? Então, valeu cada centavo. Depois ainda teve Singapura, né? Depois das 2 vezes que eu tinha ido para a NRF em Nova York. O ano passado teve a primeira NRF que iria acontecer fora do eixo americano, que seria na Ásia. Disse, rapaz, eu preciso estar lá. E agora, Singapura, eu digo, eu nunca nem fui na Ásia. Como é que eu vou fazer isso? Procurei um, procurei outro, não ia ter missão daqui para lá. Eu digo, pois eu vou sozinha. Uma mulher sozinha, porque ainda tem isso, né? Uma mulher sozinha. E bater do outro lado do mundo. Sim, uma mulher sozinha, nordestina, e bater do outro lado do mundo sozinha. Eu e Deus, sempre.
E deu tudo certo. Chegando lá, me conectei com um grupo de uma curadoria de brasileiros de São Paulo / Rio que estavam lá. Então, depois de tudo certo, organizado, eu com passagem, hospedagem, né, tudo sozinha, eu me conectei em alguns momentos com eles, o que foi incrível também. Porque quem investiu, o pessoal ficava assim, mas investir numa primeira NRF, que ninguém sabe muito bem como é que vai ser, eu digo, pois é, eu vou pagar para ver. Tipo isso, né? Paguei para ver, e realmente é um investimento alto, mas esse ano, se Deus quiser, a gente já vai ter uma missão para Singapura com a minha curadoria. E o que eu trouxe de valor também para os meus clientes e para as minhas palestras, porque ainda tem isso, né? Tem a parte das palestras também. Eu ia entrar nisso aí, mas pode falar. Depois você fala, então. Mas é a gente ter a coragem de fazer, entendeu? Mas aí eu digo que o ambiente de casa também influencia. Porque imagina, se eu quero muito fazer isso, mas sabe assim, aí a razão fica dizendo, não faça não. Não faça não, porque ainda tem tal e tal coisa que é prioridade, que não é. E aí vai, e aí você só precisa de alguém dizendo, vá, vai dar tudo certo. Porque se em casa o pessoal dizer, não faça isso daí não, você é doido. Que não... Era só o que você precisava para sua coragem sumir. E é muito bom, de novo, o ambiente, quando a gente tem gente que impulsiona. Faz total diferença. Quer dizer que isso aí me travaria ou não? Não, porque a vida é minha, eu que defino, tá tudo certo. Mas é muito bom e confortável quando a gente tem também incentivo, né, para estar lá. E deu tudo certo, né? Tô aqui viva, graças a Deus, contando história, né? Porque o povo dizia, vão roubar seus órgãos. Eu digo, de onde você tá tirando isso? Pelo amor de Deus. Tem uma galera que olha o que acontece de negativo lá fora, né, com as coisas, e fala assim, pô, vai acontecer aqui também. No cinema, né, que só fala disso. No cinema, Deus me livre. Quando você fecha esses projetos com essa pegada da arquitetura de experiência, há uma resistência do brasileiro em seguir com esses projetos? Pronto, vamos lá. Hoje, o nosso maior trabalho talvez seja de educar esse cliente, né? Porque nem todo mundo está já com esse conhecimento latente na sua cabeça e a importância disso. Então, vem também a parte das palestras para corroborar com essa educação que a gente faz. Poxa, se eu estou estudando, se eu estou tendo acesso a esse conhecimento e a importância, a transformação que esse conteúdo é capaz de trazer, eu tenho que mostrar isso para o meu cliente também, porque ele não tem a obrigação de saber, não, Marcela, mas ele já estuda e tal. Alguns já têm uma consciência bem aberta e nivelada quanto a isso, outros não. Aí vem a questão da palestra, porque todo esse conhecimento que é adquirido é também disseminado através das palestras. Eu digo, não é muito injusto, porque de verdade eu estudo um bocadinho, viajo um bocadinho, e só para os meus clientes, só, entenda, né? Só, entre aspas, só para o meu cliente eu aplicar isso aí, não, tem que extravasar. Eu tenho que dar mais vazão para outras pessoas terem acesso aí também. Então, a ideia de palestras é que mais pessoas possam ter esse compartilhamento de ideias. Quer dizer que é certo nem errado? Não, mas é o meu ponto de vista do que eu vi, do que eu vivi e que eu trago para essas pessoas. E é muito legal que cada um pega aquele conhecimento que foi adquirido numa palestra e ele transforma. Por exemplo, o Jobson no negócio dele. Eu tenho certeza que não é literal o que ele pegou, captou da palestra e que ele vai aplicar no negócio dele. Mas a gente é tão criativo que quando a gente vai vendo outros cases, né, outras ideias ali, a gente diz, poxa, no meu negócio já me aguçou para eu fazer tal coisa. E a gente vai transformando tanta gente, uma palestra de 100 pessoas, qual o impacto disso aí nos negócios, né? Até mesmo da arquitetura, às vezes quando eu falava alguma coisa de arquitetura, de soluções e tal, o Jobinho estava falando, sua palestra não é só de arquitetura, quase não tem arquitetura de empreendedorismo, mas às vezes eu também falo de arquitetura, uma pessoa manda uma mensagem no Instagram, olha aqui, Marcelo, o que foi que eu fiz na minha loja com aquele insight que você deu na palestra e tal. Eu digo, poxa, que bacana, eu não precisei ser a arquiteta daquela pessoa para que ela fizesse isso aí na loja. E ela vai vender mais. Massa! Isso aí é muito legal, né? Então, a ideia é conscientizar as pessoas, educar também, para que eles entendam a importância. Mas uma coisa eu já vi, não é todo mundo que vai entender. Eu já entendi que também não é todo mundo que tem essa frequência, não é todo mundo também que vai ser cliente da Quimera. E tá tudo bem, mas eu sofri um pouco até entender isso, porque eu ficava, não, como é possível? Porque, obviamente, isso tudo tem um custo. É um investimento alto que a gente faz em tudo isso, né? Então, hoje eu sei que nosso escritório não é o mais barato da cidade, com certeza. E é bom até que nem seja, porque, enfim, né? Isso tem um custo. E não é todo mundo que está preparado para enxergar esse valor e para comprar isso, para adquirir. E tá tudo bem, eu também não conseguiria atender todo mundo, então show, né? Aí vem outro exercício, que é como que a gente consegue pulverizar isso, além de palestras, além de cursos, ou além de projetos, e aí são cenas para os próximos capítulos. Que a Marcela falou das palestras, que ela é palestrante
exatamente nessas palestras, ela traz buscando elevar o nível de consciência das pessoas para trazer essa arquitetura de experiência para o negócio delas. Porque, afinal de contas, você que tem um negócio, o seu negócio, ele é um patrimônio. Ele não tem que ser só um gerador de renda mensal. Você tem que pensar como você vai perpetuar isso por um bom tempo, até porque, querendo ou não, essas novas tendências que surgem, é para você se manter no mercado. Porque se você não for atrás do que está acontecendo na atualidade, você vai ficar para trás, seu negócio vai fechar e depois você vai se perguntar por que não deu certo. Inclusive, falando de investimento, né, que é o mais patrimônio, acredito que o primeiro lugar para você investir é em você mesmo e depois no seu negócio, né? O melhor investimento que você sempre vai fazer vai ser no seu negócio, financeiramente falando, né? O pessoal tem falado muito em investir em ações, que nós temos nossas carteiras, né, de ação, fundo imobiliário, tudo. A gente fala muito sobre isso aqui, Marcela, mas aí eu percebo que qualquer real que eu invisto no meu negócio retorna muito mais, multiplicado. Não retorna 10, 12, 5%, não, retorna multiplicado esse real. E aí eu comecei a perceber, graças a você também, que a imagem, a forma que a gente apresenta isso hoje, mais para a minha equipe do que para o cliente. Exato. Né? Mais para a minha equipe do que para o cliente faz total diferença. Tanto que num dos nossos projetos lá, eles passaram, precisa de um monte de espelhos. Porque 90% da turma é mulher. Elas gostam muito de se olhar, então quero muito espelho no escritório. E aí, Marcelo imediatamente entendeu isso. E realmente faz uma diferença muito grande no ambiente que a gente faz. E cada investimento, a gente pagar R$3.000 no espelho, vai vir multiplicado no atendimento ao cliente para a gente lá. Isso tem acontecido muito. Isso é porque é difícil as pessoas se atentarem a isso que você está falando? Porque é difícil a pessoa tangibilizar isso. Como é que você vai tangibilizar que um espelho de R$3.000 vai trazer X mil de vendas? Não tem como, pô. Aí a pessoa se amarra. Agora, quando a pessoa fala assim, eu vou comprar um carro, porque esse carro eu vou usar para trabalhar, eu vou atender mais 10 clientes e talvez eu traga mais 2 vendas. Aí fica mais fácil, porque é um carro. Agora, um espelho é difícil. Por isso que tem essa elevação da consciência, que ela trabalha nas palestras. Olha só, nessa campanha da Honda que você citou, que a gente participou, e que a gente fez o primeiro showroom daqui, hoje a gente já fez 6 lojas de Potiguar no estado, vamos para a 7ª. E a gente tem projetos em São Paulo, no Rio, Maranhão, Piauí, Pernambuco, Paraíba, Bahia. Enfim, a gente tem muitos projetos hoje. A gente já teve mais de 10 pódios também nacionais com tudo isso, com essa arquitetura de experiência. E é unanimidade desses clientes que são atendidos, que fazem a loja e executam do jeito que tem que ser. Eu pergunto, e aí, quais foram os resultados? Marcela, meu relacionamento com o fornecedor, ou seja, com a Honda, melhorou. Eles viram que eu estou investindo no meu negócio e tal, as portas vão se abrindo, né, e tudo mais. Tem a venda final, claro, que o cliente se sentiu prestigiado, o cliente que fazia muito tempo que não vinha à loja, ele voltou a ter esse relacionamento, gostou de vir para tomar um cafezinho, para conhecer qual é o nosso lançamento, eventos na loja. E tem outra coisa que eu não tinha pensado necessariamente de forma tão clara quando eu projetei, que foi os nossos colaboradores. As meninas estão vindo já maquiadas, estão se arrumando mais para gravar vídeos na loja. Todo mundo orgulhoso de dizer que trabalha nessa concessionária, gerando mais vídeos, mais engajamento. E aí sim, mais vendas também. Então, é todo mundo trabalhando feliz, satisfeito e orgulhoso, porque todo mundo gosta de um bom ambiente. Teve uma palestra que eu assisti na NRF esse ano, e esse ano muitas palestras foram focadas em espaço físico. Eu fiquei muito feliz, né? Claro. E aí ele falou assim, Lee Peterson, ele falou, assim como a gente precisa de um ar de qualidade e uma água de qualidade, ar e ar de qualidade para viver bem, a gente também precisa de bons espaços para poder ter qualidade de vida. Influencia diretamente na gente. Então, quando a gente fala sobre coerência, que é o meu negócio é massa, eu sou bombado no YouTube, por exemplo, né? Tenho muitos clientes no Brasil todo e aí um cliente vem lhe visitar. O que é que esse cliente espera do seu espaço? Será que é você estar em qualquer canto, em qualquer lugar, no quintal da sua casa, por mais que seja bacana a sua casa, mas assim, de qualquer jeito? Não, você não está mostrando profissionalismo e seriedade com o seu negócio. Então, tudo tem que ser coerente. Então, se você diz que você é tudo isso, então seu espaço tem que ser condizente, porque ele também passa uma mensagem, tanto quanto você falando, ou até mais do que você falando, né? Então, por que o nosso escritório, a gente fez questão de fazer... Tem muitas colegas que trabalham de forma 100% online e tá tudo certo. Eu digo, pro meu negócio, essa estratégia não funciona. Marcela, mas é muito mais barato e tal. Eu digo, mas a minha verdade. Porque se eu trabalho com arquitetura de experiência, arquitetura é no físico.
Como é que eu vou vender tudo que eu vendo se nem meu escritório eu tenho, palpável? Então, aqui é muito legal. A primeira coisa foi, bora ajeitar a sala da produção. Porque a galera precisa estar confortável. Cadeira, a melhor, que tenha selo de ergonomia com tudo. Tem que ter, porque senão não faz sentido, não fecha a coerência na cabeça de quem está lhe vendo, de quem está lhe visitando. Então, de verdade, essa sua elevação de consciência, que você diz, você ajudou a fazer, eu espero que muitos outros clientes tenham. Porque, de fato, impacta. Não começa a ser palpável, a não ser que você comece a ver o tempo, né? Antes de fazer isso, era de tal forma. E depois, mudou para tanto. E aí, você começa a ver. A gente tem perguntado isso aí aos nossos clientes. Como que tem esse aumento de venda? Vai ser a próxima pergunta? Não, pode falar, pode seguir. Vamos lá. Tá dentro. Pronto. Eu sempre pergunto, porque senão fica muito abstrato, né? Arquitetura e tal. Mas e aí, pessoal, como é que vocês conseguem medir? E teve um cliente que falou pra gente que Ana Flávia, da Capitania do Cheiro. A gente fez o projeto dela, ela executou em 3 dias, foi um retrofit, foi apenas, né? Adesivar tudo, colocar ali uma parede instagramável e tal. A gente fez uma transformação em 3 dias, ela executou. Quando ela abriu na segunda-feira, nem os vizinhos entenderam nada, no Shopping 10 aqui no Alecrim Natal, não entenderam nada. E depois disso, ela mandou pra gente, no primeiro fechamento do mês, ela disse, Marcela, a gente teve um aumento de faturamento de 50% em relação a esse mesmo mês do ano passado. A gente não fez nada diferente, apenas a intervenção planejada com você. Então, assim, não tinha outra variável que fosse interferir naquele indicador de que aumentou 50%. E aí foi ótimo, porque o pai dela era muito resistente a me contratar. De outra forma, é um cara super empreendedor e tal, com uma visão muito bacana, mas ele ficava naquela, eu vou investir, não vou. E aí, depois disso, eu não precisei falar mais nada. Ele disse, contrato Marcela para fazer o restante das nossas lojas. Porque número fala por si só, é fato. Ele estava perdendo dinheiro se ele não fizesse isso aí nas outras lojas. Então, quando o cliente passa a perceber isso, é diferente. Eu fui compartilhar esse resultado numa palestra que eu dei lá em Mossoró, pedi autorização a ela, né? Aninha, eu posso compartilhar seu resultado? Ela disse, não, Marcela, não compartilha isso daí não, porque a outra loja que você fez lá em Cidade Alta, aí realmente não foi só o projeto, porque a gente entendeu que é um ecossistema, a gente teve que treinar as meninas, fez campanha disso, daquilo outro, mas nessa nova loja, nova não, né? No retrofit que foi feito, o aumento de faturamento foi de 140%. Eu comecei a chorar nessa hora, eu não tô mentindo. Eu comecei a chorar quando ela me disse isso daí, porque é muito bacana quando a gente estuda alguma coisa, quando a gente vê, mas quando a gente vê o resultado e que deu certo e que o cliente tá colhendo o resultado com aquilo, é tudo. Para mim é tudo, é a comprovação, é tipo, vale a pena, gente, vale a pena todo esforço, vale a pena tudo, porque para mim isso é incrível. É incrível. Eu comecei a chorar e depois eu compartilhei com ela, eu digo, Aninha, eu chorei quando você me falou isso. Porque a materialização é a gente entender, através de números, que nosso trabalho funciona. Então, fiquei muito satisfeita com esse caso e com vários outros aí, mas esse aí foi bem especial por conta da robustez do número, né, que ela apresentou. Sensacional. Sensação de estava correto, tá vendo? Meu caminho estava realmente certo. Muita gente dizendo que não era por esse caminho, né? Pois é, trazemos resultados, é isso. O que eu gosto da Marcela é que ela se entrega ao que ela faz. Você percebe que ela tá aqui com a gente, ela tá entregue aqui mesmo, aqui, sabe? É sério mesmo, dá pra ver do jeito que você fala. E é do mesmo modo como você faz o seu negócio. Por isso que eu falo, do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Você não falou isso? Você faz uma coisa pessoal, profissional. É a mesma coisa. Nós somos assim o tempo todo. É verdade, obrigada pela observação. Eu sou seu fã, já falei pra você. E quando a gente vai falar de experiência de negócio pra quem tem pouco recurso, porque nem todo mundo também consegue fazer um projeto bacana ali na loja, mas quais dicas você poderia dar para essa pessoa, pelo menos poder começar? Porque eu entendo que quando a gente tem um negócio, é o nosso patrimônio ali que está ajudando a gente a ter renda, para a gente poder conseguir manter nossa família. Então, são etapas. Assim como você teve as suas etapas na vida, você começou seus projetos residenciais até se tornar hoje o que você é, também as pessoas começam também de baixo. Então, qual dica você poderia dar para a pessoa começar com essa experiência de negócio com pouco recurso? Isso é muito, muito legal, porque de verdade, para mim, nada adianta eu ir buscar nas melhores fontes, ou as mais modernas, o que tem mais novo, se não for aplicável, certo? Então, não adianta. Conhecimento por conhecimento, se não dá para compartilhar nem aplicar, zero para mim. Então, a tradução que eu faço é que, para mim, é a chave do meu negócio.
Eu conheço muito o micro e o pequeno empreendedor, porque eu já viajei muito pelo Rio Grande do Norte atendendo o micro e o pequeno, pessoa que tem loja de bairro, né? Ou então um negócio muito pequeno começa na sua casa mesmo e tal. Então eu conheço essa outra realidade. Então fazer o link entre esses dois pontos, né? Eu acho que é a grande questão. E eu aconselharia você pensar sempre na jornada do seu consumidor. É o mapeamento. Como que esse consumidor chega até você? Quando ele chega, o que é que ele encontra? O que é que, para ele, traria algum valor a mais ou não? Como, Marcela? Bora ser mais prático, né? Com isso, eu tenho um pequeno restaurante no meu bairro que vende o prato feito, por exemplo, ali de 11 até 2 horas da tarde, pronto. É isso daí, meu ganha-pão é vender quentinha, por exemplo. Gente, o que é que esse cliente, quando chega lá, ele se depara? Vamos pensar na jornada multissensorial. Primeiro, o que é que está passando na televisão? A televisão está passando aquele jornal do meio-dia, que ele vai descobrir todas as desgraças do bairro dele que estão rodando ali, né? Patrulha. Pois, não vou falar nome, não. Até porque, graças a Deus, eu não consumo. Mas a gente já tem uma vida tão pesada, um dia a dia tão cruel, né? Porque nem tudo são flores, a gente sabe disso. E a gente tem contato com essas notícias a hora que a gente quiser. Tem internet aí, tem a televisão da gente em casa e tal. Mas quando o cliente estiver no seu negócio, traga ele para o seu mundo. Você é o diretor dessa historinha. Você vai dizer o que é que ele vai ou não ter contato naquele seu mundo. É um momento de dia a dia. Entenda o valor do que você faz. Você não vende só quentinha. Você está proporcionando que um pai de família, por exemplo, ele tenha a opção de não ter que voltar para casa e ter muito mais custo com isso, porque ele vai ali comer rápido, vai voltar para o trabalho e vai chegar a ponto de pegar o filho na escola e ir para casa brincar com ele. Então, você tem que passar a entender o que é que seu negócio entrega mais. Então, esse pai de família que está lá almoçando de forma muito rápida, como é que você consegue transformar o mundo dessa pessoa nesse pequeno contato que você tem com ela? É colocando para ele ver, um cliente já disse, não, realmente isso aconteceu. Uma vez, um cliente me relatou que descobriu que 3 vizinhos deles foram mortos quando ele estava almoçando e teve contato com esse jornal. Será que esse cliente vai gostar ou não desse restaurante? Independente da comida, do atendimento, de tudo que você intencionalmente faz para ser o melhor negócio do mundo. Não adianta. Ele vai odiar para sempre, porque ele descobriu que 3 vizinhos foram assassinados naquele local. Então, tira a realidade nesse sentido. Coloca uma playlist um pouquinho mais relaxante. Ou então, coloca um vídeo no YouTube que seja mostrando, sei lá, aqueles vídeos da Red Bull que eu adoro, que é o pessoal praticando esporte. Coloca algo que traga ele para uma sensação boa e não sensação de dia a dia, que ele já tem contato com isso aí o resto do dia inteiro. Então, é basicamente pensar na jornada do cliente e sempre lembrar que não é só exatamente o que você vende, comida, no caso, né? Que aí existem vários outros exemplos. Eu estou citando aqui um. É sempre você lembrar o que você pode entregar mais e principalmente essa jornada que pode ser multissensorial do cliente. Fantástico. Meu dentista tem uma telão na frente da gente com uma playlist tão legal, cara, que Rapaz, você tem que... quando eu penso em ir pra lá, eu fico lembrando disso, acredita? Olha aí, você não pensa mais na dor nem no barulhinho do dentista. Outra coisa tomou conta da sua mente. Gente, é isso, entendeu? É isso daí. Minha mãe é dentista também. Eu vou numa dentista aqui, isso que eu falo aqui, ó. Só que a TV é aqui, ó, pai. Aqui, ó. Você tá aqui com o negocinho no dente aqui, o negócio aqui, ó. Você vê. E ela legal, ainda né? pergunta, ainda é personalizado, porque personalização é outra grande tendência. Ela pergunta, o que é que você quer escutar hoje? Porque aí tem gente, por exemplo, ela escuta muito... Tem cliente que não vai gostar de qualquer música que ela coloca. Quando pergunta, diz, eu quero minha música gospel. Mãe, eu nunca ia adivinhar isso daí, né? Minha mãe nunca ia adivinhar. Então, coloca, não é o gosto da pessoa que está atendendo, é o gosto da pessoa que está sendo atendida. Então, a pessoa se sente agradável. Que coisa mais desagradável do que a pessoa ir para um dentista, né? Algumas pessoas têm um trauma muito grande. Então, o que você puder fazer para ir pulverizando isso aí, para dissolvendo esse medo, né? Essa tensão que a pessoa está lá, através da multissensorialidade, show! E aí, cada público vai ser diferente. Você tem que entender do seu negócio e do seu público para fazer essa jornada. Já onde eu corto o cabelo, cara, chega lá, tá a TV passando futebol. Eu não sou fã de futebol, meu amigo. E o cara falando de futebol, cara, é minha praia. Não vai. E não, beleza. Eu já sou diferente. Quando eu vou no consultório da mãe da Marcela, ela pergunta qual música você quer ouvir. Só que eu já sei o gosto dela. Aí eu coloco a música que ela gosta. Porque, meu, é muito ruim o negócio de dentista, né? Não sei se de repente pode acontecer alguma coisa. Eu falo, coloca a Marisa Monte aí. Coloca a Marisa Monte. Dá tudo certo. Eu falei, meu, eu sei que ela não vai se estressar com nada, com nenhuma música diferente. Ela vai fazer o melhor trabalho dela. Acima. Ele tá no patamar acima. Estratégia. Cara, ó. Ele tá querendo agradar o prestador de serviço para que ele faça o seu desempenho melhor, né? Porque você chegou lá, põe uma música que ela não gosta, você vai que nem quando dá errado aqui. Aí bota um funk carioca, aí na hora H puxa o dedo. Dá certo, não. Ah,
meu Deus. Ei, vamos para os nossos finais aqui. Caramba, já? Voou, cara. Aqui, meu, é conteúdo puro. Nunca te fiz essa pergunta, eu vou fazer aqui nesse podcast. Eu hein? até Eu fiquei mesmo. com- eu fiquei com medo dessa. Vez. Vocês conhecem há muito tempo? O que você prefere? Palestra. Falei igual vocês aqui, palestra. Fazer as missões ou arquitetura? Eu nunca incluí essa daqui, eu só tinha incluído arquitetura e palestra. Agora, Eita, agora lascou. Vamos É lá. tudo conectado, Vou bolar né? esse pensamento junto com vocês, certo? Que eu não Tudo tenho uma conectado. resposta agora pronto, mas bora chegar nessa resposta, eu vou dar só uma assim. olha aí. A arquitetura é meu ponto de partida e sempre vai ser para onde eu vou voltar. Eu agradeço muito esse olhar de arquiteta que eu tenho e a Quimera é longas datas, né? Até porque a Quimera não é só arquitetura. Então, se eu fiz minha primeira missão, foi também graças à arquitetura. Se eu vou na missão, também me ajuda muito no trabalho de arquitetura. Então, assim, tem toda essa gratidão e meu ponto de partida e para onde eu vou voltar, sempre arquitetura. Hoje, por que eu falo hoje? Porque nossa vida é dinâmica. Eu sou hoje, sei lá como é que eu vou estar amanhã, como eu sempre falo, né? Então, hoje, o que é que me deixa mais animada para fazer? Eu acho que é porque é o que eu estou fazendo essa semana, inclusive, né? Que é bolando a missão. Então, seria a missão, sim, a missão técnica. Mas, de verdade, eu acho que tudo termina fazendo uma simbiose ali, porque eles se retroalimentam. De verdade, assim, eu acho que é um tripé perfeito para mim. É um tripé perfeito, porque eu tô me lembrando, semana passada, quando eu tava bolando um novo conceito de um cliente, eu tava com a sensação de, meu Deus, eu tenho a melhor ocupação do mundo, que era arquitetura. Talvez essa semana, porque eu estou bolando essa missão, já seja diferente. Então, sei lá, me pergunta aí todo dia que eu vou lhe responder qual é o melhor, mas com certeza esse tripé na minha vida. Palestra também é muito massa. Hoje eu fiz um post no nosso Instagram falando sobre a sensação. A gente recebeu alguns depoimentos de alguns clientes que, quando a gente termina a palestra, né, primeiro tem alguns termômetros que a gente vai vendo. Se a galera levanta muito o celular para tirar foto de algum slide, é um bom sinal. A gente vê se as pessoas estão atentas, então aqueles olhinhos, né? Ali eu consigo perceber se é algo que tá bacana ou não, né? Até os sons mesmo, quando eu coloco alguma coisa que é meio engraçada, porque né, eu tenho essas tiradas. Aí o pessoal começa a rir, eu digo, poxa, tá todo mundo prestando atenção. A gente sente esses termômetros. Mas depois, ao final da palestra, receber esse público e literalmente eles colocarem para você, poxa, eu tô encantada por conta disso, daquilo outro, a forma que você passa, ou então a visão que você tem. Então, isso aí me dá alegria para eu fazer todo o resto. E por que eu faço palestra? Por conta das missões que eu tenho contato, e por conta da arquitetura. E por que eu faço arquitetura de uma forma diferente? Porque eu tenho missão. Então, tá vendo como é um mix aí? Em Todo resumo, dia- em todo resumo dia do vou ter- empate. Resumindo para todo dia eu vou ter que mandar um WhatsApp para ela aí, qual o preferido? Eu Ela tenho vai certeza que responder você no tem dia. esse tempo. Eu tenho certeza que você tem esse tempo. Eu vou configurar o chat GPT para fazer isso, né, cara? No meta aqui já e vai eu também mandar. vou configurar outro para responder, porque eu também não. Sei, não. Muito bom. Esse termômetro é legal, né? Você vê na palestra. Uma vez eu fiz uma palestra lá no Mato Grosso do Sul e no meio algumas pessoas saíram. Isso me incomodou na hora, mas beleza, levei, ficou muita gente ainda, foi top. Aí na saída eu falei com o meu mentor lá, falei sobre isso, ele, não, é normal. Só que uma das pessoas que estava nessa palestra falou comigo depois que ganhou R$3.000, estava no problema financeiro e ganhou R$3.000 graças àquela palestra comigo. Eu disse, caramba, Olha o poder. olha só. Impacto, né, que causa. Mas, Jobinho, às vezes não é a gente atingir as 100, porque a gente não vai conseguir, né? Mas de verdade, aí eu falo isso aí como amiga mesmo, né? É muito bom quando a gente recebe, nem que seja um depoimento de, poxa, valeu, porque vale. Você não fica feliz pelo outro? Por isso que eu digo, esse negócio de caridade é um negócio que a gente não faz bem ao outro. Eu fico até em dúvida se a minha caridade é genuína, entendeu? Se é aquela coisa que eu tô fazendo pelo outro, porque a gente se sente tão bem que eu fico em dúvida até às vezes, né? Tirando onda, obviamente, mas é muito bom quando a gente ajuda o outro. E de verdade eu acredito no potencial das palestras por conta disso. A gente ajuda outras pessoas, né? E no seu caso, olha só, teve financeiramente e teve até um valor considerável. É massa. Com certeza. Agora as perguntas, mais duas perguntas finais aqui pra gente fechar. Bora. O dia, se sua vida fosse um filme. Olha só. Velozes e A sua vida é um Furiosos. filme. Ah, vai, boa. Essa eu gostei. Qual seria o título da sua vida? Vai. Curioso. Qual é o capítulo mais triste da sua vida? Se eu pudesse fazer um recorte. Vamos lá. O período mais triste da minha vida foi a pandemia.
Foi a pandemia. Por que é que eu demorei um pouquinho? Veio isso aí à mente, mas por quê? Foi o período mais triste, mas também foi o mais transformador. Sim. Eu acho que foi o período que eu mais me conheci. Primeiro que eu era obrigada a ficar comigo mesma, né? Tem isso. Antes eu tinha pavor de ficar sozinha em casa. E aí eu fui aprendendo. Eu descobri que eu sou ótima, eu sou super gente boa. Hoje eu me dou super bem comigo mesma. Então, acho que foi esse autoconhecimento que a pandemia trouxe, né? A gente vê também a fragilidade da vida e saber que a gente precisa mesmo fazer valer a pena cada dia e cada minuto, porque lá se sabe qual vai ser, né? Eu vi muita gente querida perder pessoas muito importantes e isso aí para mim me deixou muito, muito triste. 2 grandes amigos tinham os pais naquela mesma situação que o meu e só eu que tenho meu pai vivo hoje. Sim. Então, assim, eu tinha certeza que eu tinha que passar por aquilo, eu tinha que aprender aquilo. Espero que eu tenha aprendido tudo, porque Deus me livre de passar de novo, né? Mas eu fiquei... Foi uma época muito triste para mim e para muitas pessoas próximas a mim. Eu acho que todo mundo tem esse relato, né, para dar. Até hoje eu tenho muita dificuldade de assistir televisão aberta, porque quando chegava no Jornal Nacional, né? Hoje, no Brasil, William Bonner falando. Hoje, no Brasil, 3.500 e tantas mortes. E meu pai na UTI, entubado. Ou então, já na fase da... Teve um AVC também, né? Na neuroarquitetura. na cirurgia... na neurocirurgia que ele passou. Enfim, eu só ficava pensando, meu Deus, será que meu pai vai ser mais um número, né, disso daí? E tava uma época tão atropelada, tanta coisa, era tanto sofrimento, era tanta transformação. Passamos, né? Se estamos aqui, que a gente faça valer isso daí. Quem foi também foi por algum motivo. E só nos resta aprender o que a vida está aí disponibilizando para a gente, né? Então, foi o período mais triste, sim, mas foi também um período de grande transformação na minha vida. Sensacional. E a última, e qual é a parte mais feliz da sua vida que você retiraria para esse corte? Ainda bem, para não terminar assim. Não é, Assim, não. tem que ter a parte Tô triste e a parte fúnebre. feliz. Uma vez eu participei de um treinamento e que tinha assim, quais foram os momentos mais felizes da sua vida, que eu posso citar também, mas para mim hoje, de verdade, o melhor momento é esse, é agora. Quanto mais eu estudo as tendências, eu vejo que o pessoal gostaria de viver numa época passada, como, por exemplo, a Anamoia, que é um novo conceito que existe aí. O pessoal que nasceu nos anos 2000 tem saudade de uma época que eles não viveram, que é a década de 90. Como? Eles não queriam estar aqui. Aí tem o conceito de déjà vu ao contrário, que é, eu gostaria de viver em tal época. Gente, ou você quer estar no futuro ou você quer estar no passado, bora viver o presente, que é o que a gente tem certeza. Então, para mim, sempre o melhor momento é esse. É esse aqui que minimamente eu controlo, é esse aqui que eu vou viver, é esse aqui que eu posso aprender alguma coisa nova. Então, o melhor momento é hoje. Marcela, beleza, né? O que é que você lembra de uma coisa mais linda? Nunca é atrelado a um dinheiro ou alguma coisa assim. Foi o nascimento da minha filhada, que eu vi. Eu vi ali o poder divino, né? Coisa que a gente não está aqui nas nossas mãos, que foi uma criança que estava na barriga, um feto e que depois se desenvolveu e tal. E, de repente, saiu e eu vi uma criança saindo. Eu assisti ao palco. Eu achei isso aí tão incrível. Que até hoje, para mim, é um dos momentos mais felizes da minha vida, sim, ver Melicinha nascendo, porque ali é Deus. É Deus. Que aula, hein? Sala. Tá, que eu pariu. Bom, com certeza você terá que voltar outras vezes, né? Fazer o pessoal chorar, o pessoal faz a gente chorar, pô. Não é? Não, pior que já é várias emoções aqui no nosso podcast. Má, muito obrigado pela sua contribuição, por ter trago a sua experiência, a sua verdade. A gente só tem a agradecer. Tenho certeza que você ainda tem muitas coisas boas para proporcionar, não só para os clientes, mas para as pessoas que te cercam, porque você é uma pessoa maravilhosa com toda essa verdade que você tem e você carrega. Você é uma pessoa fácil das pessoas gostarem, né? E continue assim, eu tenho certeza que seu futuro é brilhante. Somos muito obrigado. suspeitos de falar, né? Com certeza. Meus amigos, muito obrigada, viu? De verdade. Eu falo meus amigos porque são, na real, né? São verdadeiramente meus amigos. E a vocês eu também desejo muito sucesso, desejo muita saúde. Bora participar desse desafio aí, né? Para cada vez ser mais saudável. Mas vamos sim continuar também impactando pessoas, cada um nos seus negócios, né? Até mesmo através dos canais que vocês têm. Esse daqui é um deles. Então, fico feliz pela trajetória de vocês, pelas conquistas. E sei que também vocês ainda vão ser muito mais do que já são hoje. Então, obrigada por terem me convidado. Obrigada pela partilha. É sempre bom aprender com vocês. Se alguém quiser seguir você, qualquer? Olha
só, tem o Instagram, Marcela Cabral do Monte. Também tem Quimera Arquitetura, tudo junto. Tem o nosso canal no YouTube, que também começamos lá, que é Quimera Arquitetura também. Começamos! Olha aí, tá Preciso de vendo? umas consultorias suas, Com viu, certeza. Jobinho? Vai dar certo, né? Também tem LinkedIn e tudo com o mesmo nome, certo, gente? Então vai ser um prazer também ter vocês nos seguindo lá. Vai estar tudo aí na descrição desse vídeo, pessoal. Perfeito. E se você gostou desse episódio, já sabe, dá o compartilhar com seus amigos e deixa seu like, porque é muito importante pra gente e pro YouTube entender que esse conteúdo pode ser entregue para outras pessoas. E se você quer fazer o seu negócio decolar ainda mais e construir mais patrimônio, volta um pouco esse episódio e aprenda esses macetes aqui que a Marcela trouxe pra gente. E até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.